Olá, meus amigos de Face e redes sociais. Aqui que está falando é o Dr. Juan. Hoje eu postei um vídeo falando sobre o coronavírus ter chegado ao Brasil. Aqui é meu filho Juanzinho, que está ali dando tchau. E falando algumas dicas de como a gente pode, assim, digamos, evitar um pouco a propagação do coronavírus. Tive vários elogios, tive curtidas, teve pessoas que pediram informações mais detalhadas e etc. Mas teve uma que me chamou bastante atenção. Não sou muito de discutir, porém eu sou um nordestino, sou maranhense. Mesmo eu estando agora em São Paulo, meu sangue é meio forte, então se eu não, pelo menos, falar sobre o assunto, isso não vai ser eu. Depois eu fui olhar o perfil dessa pessoa que conversou comigo e ela trabalha na Secretaria, se eu não me engano, do Estado de Saúde. E, lógico, cada um defende a sua área, né? Então, o que acontece? E algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, ela indagou que eu falei que era uma epidemia. E ela indagou que não era uma epidemia, é uma pandemia. Neste caso, eu concordo com ela. Na verdade, eu acho que é uma pandemia, porque já está em vários países, confirmados casos. O problema é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda não classificou como pandemia. Então, eu não vou falar pandemia, eu vou falar endemia. A partir do momento que a Organização Mundial da Saúde classificar como pandemia e publicar, aí sim eu posso falar nessa terminologia. Outra coisa que ela veio falar sobre o índice de letalidade do vírus. Não sei se algumas pessoas prestaram atenção, isso faz uma falsa informação ao povo brasileiro. Então, o índice de letalidade desse vírus é de 2%. 2 e alguma coisinha, vamos arredondar para 2. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 2 morrem. E quem são essas pessoas que têm mais facilidade para morrer, para falecer com esse vírus? Idosos, gestantes, crianças, pessoas com a imunidade baixa, ou seja, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm doenças crônicas, incapacitantes ou que faz tratamento com imunossupressão, corticoides e etc. a longo prazo. Essas pessoas têm mais facilidade de, quando adquirir essa doença, ir ao óbito. Concordo em parte com ela. Por isso que esse foi o principal motivo que fez eu vir aqui gravar um novo vídeo falando sobre o coronavírus. Ela está se baseando nos casos que já foram detectados e já foram catalogados em países como China, agora Itália e em vários outros países. Só que ela esqueceu que esses países são países desenvolvidos. São países que a saúde são muito boa. As pessoas têm, tanto na parte da saúde primária como a secundária, um apoio muito grande. E isso não é a realidade do Brasil. Outra coisa, esse vírus até agora, ele estava em países da Europa, países da América do Norte, cujo clima é totalmente diferente do nosso. Nós ainda não sabemos como esse vírus vai reagir no nosso clima, que é tropical. É um clima quente, um clima abafado, certo? Outra realidade que eles ainda não viram é o seguinte: São Paulo é uma cidade grande, onde as pessoas vêm trabalhar, mas as pessoas moram na periferia, alguns bairros distantes ou nas comunidades, mais conhecidas como favelas. Lá não existe saneamento básico. Alguns de vocês já foram numa comunidade de morro? Já olhou como é que é o esgoto lá? Já olhou se tem água encanada? Já olhou se tem um atendimento de saúde adequado? Não tem. E o meu Nordeste? Alguém já foi no Nordeste além de passeio e foi se preocupar e dar uma olhada como é a saúde do Nordeste, do Norte, do Brasil? Não é a realidade, gente. A gente pede no pré-natal, a gente pede uma ultrassom para gestante, ela já está quase parindo e ainda não fez a ultrassom.
nos postos de saúde e UPA, a gente, nas emergências, a gente consegue pedir um exame de hemograma e sai daqui a 1 hora. Mas você já viu os exames solicitados nos postos de saúde? Você pede um exame de hemograma que se faz em poucas horas, certo? E você só vai receber no posto de saúde depois de não sei quantos dias, quando remarcar a próxima consulta. Então nós temos um país que mais de 50% não tem o saneamento básico. Não tem água encanada, não tem esgoto. É tudo a céu aberto. A alimentação do brasileiro é escassa, porque nós somos um país que tem muita população pobre. Essa população pobre não se alimenta direito. Essa população pobre não tem uma saúde básica. Nós temos que parar com essa mania de querer transformar o Brasil num país de contos de fadas, que tudo funciona e é mentira, cara. Vamos parar de usar a política transformando o país nas coisas boas. Nós não somos cegos, nós sabemos que o nosso país é deficitário de tudo, cara. De saúde, de educação, de alimentação. Então não me venham falar que a letalidade desse vírus é 2%. Não é não, porque quando chegar no Brasil ele vai aumentar. Muitas pessoas vão morrer desse vírus e não vão saber nem que estavam com esse vírus. Porque vão morrer pensando que é gripe, que evoluiu para a pneumonia e outras coisas mais. Outra coisa que ela veio falar é o seguinte, que ela trabalha na saúde do estado de São Paulo e eles conseguiram controlar o H1N1. Eu gostaria de falar para ela que realmente conseguiram, mas não foi através da prevenção primária, não. Foi porque fizeram a vacina H1N1, uma vacina que rapidamente foi feita, rapidamente foi testada e rapidamente foi aprovada. Então o que acontece? Houve um controle do vírus H1N1. O coronavírus, ainda não tem vacina para ele. Então ele vai chegar no Brasil, como já chegou numa pessoa rica, que agora está lá no Albert Einstein, certo? Mas o pobre não vai bater no Albert Einstein, não. O pobre vai bater, sabe aonde? É no posto de saúde morrendo. E aí o médico vai diagnosticar como uma gripe, vai mandar para casa, ele vai piorar, volta para o hospital, e aí até descobrir ele já morreu, já passou por um monte de gente, que passou por um monte de gente, daqui a pouco vai estar um absurdo. Fora isso, nós não estamos preparados para isso. Então quando eu peço para você, não é que eu quero que você deixe de trabalhar, não, vá trabalhar, vá para o colégio, leve seus filhos para o colégio, leve uma vida, entre aspas, normal, mas evite, se você puder, de fazer coisas coletivas. Então, enquanto chegou agora, enquanto vamos ver como é que o Brasil vai reagir, não vá para coisa em massa, bailes funks, sei lá o que eu posso falar, porque isso que eu falo é muito complicado, porque o Brasil e os outros países vivem da economia. Se você não sai, você não gasta. Se não gasta, não pega imposto. Não pega imposto, piora a economia do Brasil. Mas está na hora de a gente pensar, em nós médicos, no povo, nas pessoas. Então, se der para evitar de sair para lugares com aglomeração, melhor. Tá certo? E é isso que eu queria falar. Espero que essa doença seja controlada. Espero que essa doença, chegando no Brasil, ele não se adapta ao nosso clima e a gente consiga lidar com essa doença. Mas enquanto essa doença é um desconhecido, cada um de vocês tem que cuidar da sua casa. Você foi trabalhar, chegou em casa, lave as mãos com água e sabão, bem lavadinho, passe álcool a 70%, certo? E você também que viajou para o exterior, que agora está no Brasil, se sentir mal, corra num posto de saúde, corra no UBS, certo? Vá lá. Você que viajou para o exterior, voltou e está se sentindo mal, use uma máscara perto do seu familiar, até você fazer o teste e ver que você não tem o vírus.
Cuide de você, cuide da sua família, cuide do seu vizinho. E para terminar, vim falar que o Brasil está preparado para o coronavírus. Isso é a maior mentira. Porque o Brasil não está preparado nem para dengue. E nós já estamos há anos tentando controlar a dengue e não controla. Entendeu? Então não preciso falar mais nada, né? Obrigado a todos, boa noite. Vamos na luta e vamos na guerra contra o coronavírus e vamos vencer. Um grande abraço.